Hoje é sábado e nós estamos na terceira semana da Quaresma e eu trago a palavra de Deus para iluminar o seu dia. Hoje, Jesus, ele tem algo interessante para nos mostrar. Alguns tinham por injusto e desprezavam os demais. Na história, o fariseu fica farto. Ó Deus, te dou graça porque não sou como os outros homens, rapazes, injusto, adúltero e nem como este publicano. Ridículo. Mas Jesus louva a atitude do publicano que rezava dizendo: ó Deus, tende compaixão de mim que sou pecador. Por isso hoje, Lucas no capítulo 18, nos versos 9 e 14, ele nos orienta uma coisa importante para nós. Tomemos a palavra de Deus e vamos abrir a nossa Bíblia, Lucas capítulo 18, nos versículos 9 a 14. Jesus contou esta parábola para alguns que estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu em pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como o restante dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem como estes cobradores de imposto. Faço jejum 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Esta palavra de Deus hoje nos tem algo a ensinar. Por isso é importante que quando a gente toma a leitura do Evangelho, a gente começa a perceber de que algumas iniciativas têm que partir daquele que está em comunhão. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, você deve ter alguém que já fez isso, não? Que você conhece. Por isso Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. E veja como Jesus chama a atenção, porque ele diz: eu vos digo, este último voltou para casa justificado. Hoje nós podemos acreditar de que Cristo apresenta-nos 2 homens que, a um observador casual, podia parecer quase idêntico, já que se encontram no mesmo lugar, realizando a mesma atividade. Ambos subiram ao templo para orar. Lucas 18, 10. Porém, para além das aparências, no mais profundo das suas consciências, os 2 homens são radicalmente diferentes. O fariseu tem a consciência tranquila, enquanto que o outro, o publicano, já não dormia. Cobrador de imposto, preocupado, está inquieto devido ao sentimento de culpa. E hoje em dia entendemos a considerar o sentimento de culpa, os remorsos, como algo próximo de uma aberração psicológica. Isso pode gerar um complexo. Tudo o sentimento de culpa permite ao publicano sair reconfortado do templo, uma vez que este voltou para casa justificado, mas o outro não. Cuidado com a depressão. O sentimento de culpa, escreveu Bento XVI, quando ainda era o cardeal Ratzinger: consciência e verdade. Afasta a falsa tranquilidade de consciência e podemos chamar-lhe de protesto da consciência contra a minha existência autossatisfeita. É tão necessário para o homem como a dor física, que significa uma alteração corporal do funcionamento normal. Jesus não nos induz a pensar que o fariseu não esteja a dizer a verdade, mas quando afirma que não é ladrão, nem desonesto, nem adúltero e paga o dízimo no templo, confira lá em Lucas 18, 11, nem que o cobrador de imposto esteja a delirar ao considerar-se a si próprio como um pecador. A questão não é essa. O que realmente acontece é que o fariseu não sabe que tem culpas. Ele tem uma consciência plenamente clara, mas o silêncio da consciência, falo impenetrável perante a Deus e perante aos homens, quanto que o grito de consciência, que inquieta o publicano, o torna capaz da verdade e do amor,
Jesus pode remover os pecadores. Por isso Bento XVI escreve: quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Esta é uma frase que nós temos que gravar no nosso coração, levar para o nosso dia de meditação hoje. Porque hoje, imerso à cultura da imagem, o Evangelho proposto tem uma profunda carga de conteúdo. Mas vamos por parte. Na passagem que contemplamos, vemos que na pessoa há um nó com 3 cordas, de maneira que é impossível desfazê-lo se não temos presente as 3 cordas mencionadas. A primeira nos relaciona com Deus, a segunda com os outros e a terceira com nós mesmos. Reparemos nisto. Aqueles a quem se dirige a Jesus que confiava na sua própria justiça e desprezavam os outros, e desta maneira rezava mal. As 3 cordas estão sempre relacionadas. Pense nisso. Que Deus abençoe o seu dia e vamos juntos pedir a bênção de Deus. Que a Sagrada Família de Nazaré nos proteja e nos abençoe. Onde estiver, Deus te guarde, por onde andar, Deus te guie, o que decidir, Deus te ilumine por toda a vida. Deus te proteja e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, domingo, nós nos encontramos aqui novamente nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, para, de novo, refletirmos a palavra e irmos à missa.